Um milionário chegou mais cedo em casa e a própria empregada tapou a boca dele e disse: "Cala a boca, não diga nada." O que ele descobriu depois disso mudou tudo dentro daquela mansão. Fernando Prado, milionário de 45 anos, caminhava pelos corredores de um prédio comercial quando seu celular vibrou. Era uma mensagem avisando que a reunião das 3 havia sido adiada para a semana seguinte. Nada mais o prendia ali. Pela primeira vez em semanas, ele poderia sair 1 hora antes do trabalho. Ele respirou fundo. Estava exausto. A empresa vinha passando por momentos delicados, negociações intensas, problemas internos. Fernando fazia o que sempre fizera desde que herdara o negócio do pai. Segurava tudo sozinho, com a frieza necessária para manter a reputação impecável da família. Era bom nisso, talvez até demais. Com passos firmes, entrou no elevador, ajustando o relógio no pulso. A porta fechou, refletindo seu rosto cansado. Não era apenas cansaço físico, era um cansaço emocional, daqueles que se acumulam com o tempo. Os olhos dele já não tinham o mesmo brilho de antes. No trajeto de volta para casa, dirigindo seu carro importado, Fernando pensava em coisas aleatórias. A nova proposta de parceria, a auditoria, os boatos de traição de um executivo. Mas em algum momento sua mente desviou para algo que raramente visitava. Sua filha, Isabela. 14 anos. Idade complicada. Ele sabia que ela estava crescendo, se transformando em uma adolescente cheia de personalidade, mas também sabia que estava distante. Distante demais. Trabalho, negócios, viagens, tudo sempre vinha primeiro. Não porque ele não amasse a filha, ele amava, mas porque acreditava que dinheiro e segurança eram a forma correta de amar. Ele não percebia que muitas vezes isso era só ausência disfarçada. Quando virou a última esquina antes da mansão, viu o portão já aberto. Estranhou. O portão nunca ficava aberto sem motivo. Os seguranças sempre avisavam, ainda mais naquela hora. Mas ele ignorou a sensação, pensando que talvez algum funcionário tivesse feito algo errado. Entrou com o carro, estacionou na garagem e saiu, pegando a maleta no banco do carona. O som de seus passos ecoou no piso reluzente da garagem. Estava tudo quieto demais. Subiu a pequena escada interna que dava acesso ao hall principal. A porta estava destrancada. Seu peito se apertou por um instante. Estranho. Passou a mão pelo cabelo e empurrou a porta devagar. O hall estava impecável como sempre, mas havia um leve desalinho nos sapatos de uma das prateleiras. Coisa pequena, simples, mas Débora, a empregada, tinha mania de alinhá-los como um soldado alinha tropas. Fernando estreitou os olhos. "Débora!" chamou num tom normal. O som de sua voz atravessou o corredor, ecoando de um jeito que não parecia natural. Era como se estivesse empurrando um muro invisível de silêncio. Nenhuma resposta. "Isabela?" Tentou de novo, dando alguns passos. Nada. A mansão tinha 3 ambientes principais no térreo: sala de estar, sala de TV e cozinha. Todas as portas estavam entreabertas. Fernando reparou imediatamente. Débora nunca deixava portas abertas assim. Ele pagava caro pela organização impecável e ela fazia questão de mantê-la. Algo estava errado. Seu coração acelerou. Ele não tinha certeza se era preocupação ou simples intuição. Talvez fosse os dois. Entrou na sala de estar. Tudo parecia normal, até notar um detalhe minúsculo, mas impossível de ignorar. O vaso de cristal na mesa central estava levemente deslocado. 3 centímetros, talvez. Nada. Mas Fernando conhecia bem a rotina da casa. Débora limpava aquele vaso 2 vezes ao dia e sempre o deixava milimetricamente alinhado com o centro da mesa. Ele franziu a testa. "Débora!" chamou mais firme. De novo, silêncio absoluto. Caminhou pela sala, observando ao redor.
Almofadas perfeitamente dispostas, tapete alinhado, televisão desligada. Parecia tudo igual, mas não parecia certo. Foi então que ele notou algo na cozinha. A porta estava aberta mais que o normal. E havia um rastro visual que ele não soube explicar de imediato. Sabe quando algo parece fora do lugar, mas você não consegue identificar o quê? Ele se aproximou. A cozinha era grande, impecável, branca como um laboratório. E lá, sobre a bancada, havia uma gaveta entreaberta. Fernando parou. Essa gaveta, em particular, sempre ficava trancada. Era onde guardavam objetos cortantes quando havia manutenção ou visitas. Ele quase nunca mexia ali, mas sabia da regra. Se estava aberta, era sinal de que alguém havia aberto. Alguém que não deveria. Seu estômago se contraiu. "Débora?" Chamou pela terceira vez. "Está tudo bem?" Foi nesse exato instante, nesse microsegundo silencioso, que ele ouviu um som, um ruído pequeno, abafado, vindo do andar de cima. Algo entre um passo e um arrastar lento. Fernando endureceu, olhou para a escada, e então tudo aconteceu rápido demais. Um vulto surgiu atrás dele, mas não era um intruso. Era Débora, desarrumada, pálida, ofegante, com o cabelo preso às pressas, como se tivesse corrido. Ela o agarrou por trás, tapou a boca dele com a mão e sussurrou com uma urgência que ele nunca ouviu na vida. "Cala a boca, não diga nada." Fernando ficou paralisado. Débora tremia. Ela estava com o rosto a centímetros do dele, os olhos arregalados, brilhando de medo, implorando para que ele entendesse sem perguntar. Ele tentou puxar a mão dela, mas ela apertou mais forte. "Não fala", sussurrou, quase sem ar. Depois, com um gesto rápido, ela apontou para o topo da escada. Fernando seguiu o movimento com os olhos e seu coração despencou. Lá em cima, no início do corredor, havia uma sombra, um movimento lento, como alguém caminhando sem se preocupar em ser visto. Débora encostou o dedo nos lábios e respirou fundo, sem tirar a mão da boca dele. "Tem alguém aqui", murmurou quase inaudível. "Não é seguro. Ele está armado." Fernando sentiu o corpo gelar. Arma, intruso, na sua casa. De novo, Débora apontou para a escada, num gesto curto, e com a outra mão fez um sinal de espera. Fernando não estava acostumado a ser comandado por ninguém, muito menos por uma empregada. Ele era o tipo de homem que resolvia tudo, dava as ordens, controlava o ambiente. Mas naquele momento, algo na expressão de Débora o fez obedecer sem questionar. Era medo, mas não por ela. Era medo por ele e por Isabela. "Cadê minha filha?" Ele sussurrou sem som, apenas movendo os lábios. Débora leu perfeitamente e, com mãos trêmulas, apontou para o corredor lateral. Sinalizou. "Escondida, segura." Fernando engoliu seco. Débora respirou fundo e, pela primeira vez desde que ele entrou em casa, ela tirou a mão da boca dele, apenas o suficiente para murmurar: "Se você chamar, ele vem. Não deixe ele saber que você chegou." Fernando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio que ele sentia desde o início não era acaso. Era o silêncio de alguém rondando a casa, o silêncio de perigo, o silêncio da morte. Débora puxou o braço dele com cuidado. Eles não podiam falar, não podiam chamar, não podiam falhar. Fernando Prado sempre acreditou que controlava tudo à sua volta. Naquele corredor silencioso, com o coração disparado e o medo estampado no rosto de Débora, ele entendeu a verdade pela primeira vez. Ali, naquele instante, quem estava no controle era o perigo. E a única pessoa que sabia como sobreviver àquilo era Débora. O corredor estava tão silencioso que parecia ouvir o próprio sangue pulsando dentro da cabeça. Fernando continuava parado, tentando se acostumar com a sensação absurda de que sua própria casa não era mais sua.
A mansão, tão grande, tão cara, tão protegida, agora parecia frágil como vidro prestes a trincar. Débora ainda segurava seu braço com força suficiente para mantê-lo imóvel, mas leve o bastante para não fazer barulho. O olhar dela era um pedido desesperado. Não fale, não se mova, não respire alto. A sombra no topo da escada desapareceu lentamente, como se tivesse sido engolida pelo corredor escuro do segundo andar. Quando a figura sumiu, Débora finalmente soltou o ar que vinha prendendo. E com um movimento mínimo dos lábios, quase impossível de ouvir, ela disse: "Ele ainda está aqui e não está sozinho." Fernando sentiu um nó no estômago, um frio que subiu pela coluna e paralisou os ombros. Não está sozinho? A mente dele começou a girar. Quantas pessoas? Como entraram? Por quê? Ele sempre acreditou que sua segurança era impecável. Um muro de 3 metros, câmeras externas, sensores, vigias noturnos. Mas Débora continuava olhando para ele como se dissesse: "Nada disso importa agora." Com suave pressão no braço dele, ela o guiou até a parede, atrás de uma coluna larga que ficava próxima às escadas. Eles precisavam ficar invisíveis. Débora colocou o rosto mais perto, respirando rápido, e pela primeira vez desde que Fernando chegara, ela falou uma frase completa. "O senhor não entende. O homem que está aqui, ele trabalhava aqui." Fernando franziu a testa, chocado. "O quê?" Ela assentiu, ainda sussurrando. "O ex-jardineiro, aquele que o senhor demitiu há 2 semanas." Fernando piscou. A lembrança veio como um relâmpago. O ex-jardineiro, Márcio, tinha sido contratado há anos, ainda na época em que a esposa de Fernando era viva. Ele era eficiente, silencioso, mas nos últimos meses começara a se comportar de forma estranha. Atrasos, descuidos, sumiços prolongados. Fernando, rígido como sempre, decidiu demiti-lo depois de encontrá-lo discutindo agressivamente com outro funcionário. Na ocasião, Márcio saiu resmungando palavras que Fernando ignorou. "Ele entrou!" Débora continuou. "Entrou sem ser visto. Eu o vi subindo as escadas e desligando o alarme. Ele não percebeu que eu estava na copa." Fernando sentiu o peito apertar. "Ele te viu?" "Não," ela respondeu rapidamente. "Mas eu ouvi ele falando com alguém, um segundo homem." O coração de Fernando bateu mais forte. Dois intrusos. Ele dizia para o outro procurar o escritório do senhor. "Pega os papéis primeiro," ele falou. "Depois vemos o resto." Fernando passou a mão pelo rosto, incrédulo. Os documentos importantes, documentos delicados, coisas que, se vazassem, poderiam destruir contratos, reputações, sua empresa inteira. Débora segurou o braço dele novamente, firme. "O senhor não pode subir. Eles estão procurando exatamente isso." Fernando abriu a boca para dizer algo, mas ela colocou o dedo nos lábios dele novamente. "Não faça barulho." Eles ficaram imóveis por alguns segundos. Então ouviram um barulho seco, como um objeto pesado caindo no chão. Depois, passos. Não passos de alguém tranquilo. Passos de alguém com pressa, pesados, desesperados. Fernando começou a suar. Débora olhou ao redor, avaliando caminhos de fuga. Ela parecia estar lendo a casa como um mapa tático. "Eu escondi sua filha," ela disse, ainda baixinho, mas com mais firmeza. Quando ouvi o alarme sendo desligado, percebi que algo estava errado. Ela estava na sala de TV. Eu a puxei pela mão e corremos para o quarto de hóspedes. O coração dele parou por um segundo. "Isabela, ela está..." Débora assegurou com a cabeça. "O closet secreto." Eu tranquei a porta por dentro e tirei a chave. Fernando sentiu um alívio imediato e depois um peso enorme de culpa. Ele estava ausente, distante, longe demais. Débora arriscou a própria vida por Isabela. Mais do que qualquer segurança já fizera. Um som veio do topo da escada novamente. Eles congelaram. Era a voz de um homem.
Cadê a maldita pasta? Você disse que estava aqui. A voz era grossa, irritada, exatamente como Fernando lembrava. Era Márcio. Então outra voz respondeu, uma voz que Fernando não reconheceu. Procura direito. A gente não veio perder tempo nessa mansão de rico arrogante. Débora fechou os olhos por um segundo, claramente apavorada. Fernando não sabia que memória foi mais forte naquele momento. O medo atual, ou o flash da demissão de Márcio 2 semanas antes, quando ele dissera uma frase que Fernando achou exagero. Você vai se arrepender de me tirar daqui. Na época, ele riu. Não estava rindo agora. Débora puxou Fernando devagar, indo pelo canto do corredor, rente à parede, tomando cuidado para que nenhum piso de madeira fizesse som. Eles precisavam sair dali. Precisavam descer, cercar a casa pelo lado contrário. Quando chegaram perto do hall que dava acesso ao escritório, Débora fez um gesto brusco, apontando para o chão. Fernando olhou e viu um tênis. Um tênis desconhecido. Um passo. Depois outro. Um homem, que certamente não era Márcio, estava no fim do corredor lateral, sondando o térreo. Débora se aproximou do ouvido de Fernando e disse quase sem som. Eles dividiram a casa. Um está em cima, o outro está analisando aqui embaixo. Fernando sentiu a mente implodir. Eles estavam cercados. Ele precisava agir. Mas Débora percebeu isso. Viu o olhar dele mudar. Viu o corpo dele se enrijecer e o segurou com mais força do que antes. Você não vai fazer nada. Ela sussurrou, firme. Vai se esconder. Vai salvar a sua vida e a da sua filha. Aquela frase, saída da boca de uma empregada humilde, atingiu Fernando como um soco. Era ela dando ordens e ele obedecendo, porque era ela que estava enxergando a realidade. Era ela que estava preparada, era ela que estava protegendo. O intruso do andar de baixo deu mais 2 passos. Fernando e Débora recuaram milímetros, quase imperceptíveis. O homem passou perto demais. Se olhasse para o lado, os veria. Os segundos duraram uma eternidade. Fernando sentiu o coração gritar dentro do peito e teve certeza de que o som preencheria a casa inteira. Mas o homem não viu. Passou direto. Entrou na cozinha. Começou a mexer nas portas dos armários. Débora respirou aliviada. Fernando apoiou as mãos no joelho, tentando não desmoronar, mas ela segurou o braço dele novamente. Ainda não acabou. Não mesmo, porque o som de passos de Márcio voltou a ecoar no topo da escada, e dessa vez, mais rápidos, mais nervosos, mais agressivos. Ele estava descendo, estava vindo exatamente em direção a eles. Débora fez um gesto firme, para trás. Fernando obedeceu. Eles deram 2 passos silenciosos e se esconderam atrás da parede que separava o hall do corredor lateral. A respiração dos dois era quase inaudível. Os passos ficaram próximos, tão próximos que parecia que Márcio podia sentir o calor de alguém ali. Fernando cerrou os punhos. Débora apertou o braço dele. Os dois quase pararam de respirar. Os segundos passaram como horas. Márcio parou no topo da escada. Depois desceu um degrau. Outro. O ambiente inteiro pareceu se curvar ao peso dos passos dele. E então, ele parou. Bem ali. A 2 metros deles, um silêncio mortal tomou conta do corredor. Fernando não sabia se era o medo que o paralisava ou a certeza de que Débora acabara de salvar sua vida mais uma vez. Porque naquele corredor estreito, qualquer ruído acabaria em tragédia. E naquele instante exato, Fernando entendeu. Débora não estava exagerando, não estava dramatizando, não estava em pânico sem motivo. Um homem perigoso estava dentro da casa dele, e ele só não havia sido descoberto porque a empregada que ele mal conhecia, a mulher humilde a quem nunca dera atenção, estava segurando o fio que separava a vida da morte naquela mansão. O silêncio parecia ter peso. Peso de pedra, peso de ameaça. Fernando sentia o corpo inteiro travado atrás da parede, enquanto cada passo de Márcio fazia o chão vibrar sob seus pés. Débora permanecia ao lado dele,
completamente imóvel, com a respiração controlada a um nível que não parecia humano. A poucos metros, o ex-jardineiro parou no meio do corredor, como se farejasse o ar. Como se pressentisse que alguém estava ali. Fernando viu a silhueta dele projetada na parede do outro lado. Ombros tensos, cabeça inclinada, a arma colada ao lado do corpo. O simples vislumbre do objeto metálico fez o estômago de Fernando se contorcer. Eles estão armados. A frase de Débora ganhava um novo tom. Não era medo, era constatação. Fernando prendeu a respiração. Márcio deu mais 2 passos, tão lentos quanto passos de uma fera vasculhando o terreno. Ele olhou para o teto, para as portas, para o chão, depois para a direção onde eles estavam escondidos. O coração de Fernando pareceu dar um tropeço dentro do peito. Débora, ainda com o rosto voltado para a parede, apertou o pulso dele apenas com a ponta dos dedos. Um aviso silencioso. Não se mova. Um rangido leve ecoou da cozinha, onde o segundo homem mexia em gavetas. Márcio virou a cabeça para o lado, atento. Isso deu a Fernando alguns segundos de alívio, apenas alguns segundos. O ex-jardineiro respirou fundo, como se estivesse tentando decidir por onde continuar. Então, seu braço subiu. E a arma subiu junto. Fernando congelou. Ele nem piscou. Mas Márcio apenas apontou para a porta do escritório, a poucos metros de onde estavam escondidos. Ele deve ter trancado, murmurou irritado. Fernando conhecia aquele tom. Márcio estava perdendo a paciência. E um homem desesperado, com uma arma na mão, era uma bomba prestes a explodir. Ele se virou e, com força, começou a tentar arrancar a maçaneta do escritório. O barulho ecoava pela casa inteira. Metal, madeira, impacto, raiva. Fernando engoliu em seco. O escritório era onde estavam vários documentos sensíveis. Um vazamento ali poderia destruir anos de trabalho, contratos milionários, acordos confidenciais, informações empresariais valiosas. Mas, naquele momento, o valor de qualquer papel parecia irrelevante comparado à vida de sua filha, escondida sozinha no andar de cima. Débora se inclinou levemente na direção de Fernando, sem se mover mais do que alguns milímetros. Ele ainda não achou nada, sussurrou quase inaudível. É por isso que está nervoso. Fernando assentiu, bem devagar, sem emitir som. Márcio, cada vez mais irritado, chutou a porta. Um estrondo cortou o silêncio da mansão. Fernando sentiu o impacto no peito, como se tivesse levado o chute junto. Débora fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Depois, ergueu a mão, com sinais precisos. Tão rápidos que parecia que ela sabia fazer aquilo há anos. Fernando, mesmo sem entender, seguiu seus gestos. Recuar, mover pelo canto, ficar na sombra. Ela não estava improvisando. Estava protegendo. Eles deram 2 passos lentos, quase flutuando sobre o chão. Fernando sentia cada músculo da perna tremer, mas não podia parar. O som da madeira se partindo atrás deles acelerou seus movimentos. Quando alcançaram a porta lateral que dava para o depósito de roupas de banho, Débora a abriu lentamente, sem ruído, puxou Fernando para dentro e fechou com o máximo de cuidado. A luz era fraca, apenas um filete atravessava a borda da porta. O cheiro de amaciante se misturava com o cheiro de poeira de prateleiras antigas. Fernando encostou as costas na parede, suava frio. Débora colocou o dedo nos lábios novamente. O som do chutando cessou. Márcio resmungou algo inaudível e, segundos depois, passos pesados começaram a descer a escada novamente. Fernando arregalou os olhos. Ele vinha em direção à sala. Onde eles estavam? O depósito era minúsculo. Se Márcio abrisse aquela porta, seria o fim. O segundo intruso continuava mexendo nos armários da cozinha. Barulhos de portas, talheres, panelas sendo arrastadas. Eles estavam vasculhando tudo, agressivamente. A mansão inteira parecia entrar em colapso.
Fernando fechou os olhos, tentando ouvir apenas uma coisa: os passos. Muito perto. Ele abriu os olhos novamente e encarou Débora. Ela estava completamente firme. Não tremia, não respirava alto, não recuava. Fernando, um milionário acostumado a resolver tudo assinando papéis, percebeu que não sabia lidar com aquela situação. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava indefeso. E quem o protegia era exatamente a mulher que ele mal notava no dia a dia. A porta do depósito fez um pequeno estalo, tão leve quanto um suspiro. Fernando quase caiu para trás de susto. Débora estendeu a mão e segurou o braço dele, apertando forte para impedir qualquer movimento brusco. E então, os passos pararam em frente à porta. Fernando podia ouvir a respiração de Márcio do outro lado da madeira. Pesada, impaciente, perigosa. Uma eternidade passou em alguns segundos. "Não tem nada aqui embaixo!" gritou o segundo homem da cozinha. "Deve estar lá em cima mesmo!" Márcio bateu com a mão na porta, uma única vez. Fernando engoliu um grito. "Então sobe lá e procura direito, animal!" O ex-jardineiro respondeu irritado. "Eu ainda vou vasculhar esse lado." Os passos dele se afastaram. Um alívio brutal atravessou o peito de Fernando, como se tivesse voltado a respirar depois de minutos de asfixia. Débora soltou o braço dele devagar, mas não relaxou. "Eles não vão embora até achar", murmurou. "E eles acham que não tem ninguém em casa." Fernando inspirou fundo, tentando pensar com clareza. "Eu preciso tirar Isabela daqui." "Não agora", Débora respondeu imediatamente. "O closet é o lugar mais seguro. Eles não sabem que existe. Se você subir, ele vai ouvir. Se ela sair, também." Fernando passou a mão pelos cabelos, desesperado. "Mas ela está sozinha. Mas está viva." Débora rebateu firme. "E vai continuar assim se ficarmos quietos." Ela falava com uma certeza que ele não tinha. Uma coragem que ele não entendia. Uma calma que ele jamais teria naquela situação. E foi ali, naquele minúsculo depósito abafado, que algo mudou dentro de Fernando. Pela primeira vez, ele viu Débora não como uma funcionária, mas como uma mulher que estava arriscando tudo por sua filha. E ele não sabia por quê. "Débora", ele sussurrou, "por que você está fazendo isso?" Ela demorou alguns segundos para responder. E quando respondeu, foi com uma sinceridade que atravessou Fernando como uma lâmina suave. "Porque eu sei o que é perder alguém", murmurou ela, desviando os olhos. "E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Não nessa casa. Não enquanto eu estiver aqui." A frase ficou suspensa no ar, e antes que Fernando pudesse perguntar mais alguma coisa, um novo barulho ecoou na sala ao lado. Metal. Algo sendo arrastado. Márcio estava voltando. Débora olhou ao redor rapidamente, avaliando alternativas. Seus olhos encontraram uma pequena portinhola de ventilação, perto do chão. Ela apontou. "É por ali. Vamos sair pelo corredor lateral externo da lavanderia." Silenciosamente. "É a única chance de alcançarmos o outro lado da casa antes deles." Fernando hesitou por um segundo. "E se ele vir?" "Ele não vai", ela garantiu, com aquela convicção que vinha do instinto, não da lógica. Débora se ajoelhou e começou a soltar os parafusos com a ponta dos dedos. Rápido, preciso, quase profissional. A portinhola soltou com um leve ruído. Ela entrou primeiro. Fernando a seguiu. O espaço era estreito, frio, com cheiro de poeira antiga. Eles rastejaram alguns metros até chegar ao vão que dava para a área externa de serviço. Débora abriu a saída com cuidado. Um sopro de ar fresco entrou. O céu começava a escurecer. Fernando saiu atrás dela. E foi nesse exato momento, enquanto os dois se esgueiravam para fora da casa, tentando chegar ao outro lado sem serem vistos, que Fernando teve uma certeza. Débora sabia mais sobre aquela casa do que qualquer pessoa.
mais do que ele, mais do que os intrusos, mais do que os seguranças. E pela primeira vez, ele entendeu o real significado da frase que ela sussurrou no início. Cala a boca, não diga nada. Débora não estava com medo. Débora estava lutando. O ar da noite parecia mais pesado do lado de fora da mansão. A brisa era fria, mas Fernando sentia o corpo queimando, como se tivesse saído de dentro de uma fornalha emocional. Ele acompanhou Débora pela estreita área lateral, sem fazer barulho, tentando entender onde tudo aquilo iria terminar. A casa estava quase totalmente apagada por dentro, e as janelas refletiam apenas sombras. Cada passo que davam parecia sacudir o coração de Fernando dentro do peito. Cuidado com esse degrau, Débora sussurrou, segurando levemente o braço dele antes que ele tropeçasse. O simples toque dela já dizia muito. Ela estava ali, consciente, alerta, pronta para agir, enquanto ele tremia desnorteado, sem saber como administrar o próprio medo. Eles se aproximaram da porta da lavanderia. Aqui, murmurou Débora. A sala escura fica logo depois da despensa. É o único lugar pelo qual conseguimos dar a volta sem passar na frente deles. Sala escura? Fernando perguntou em voz baixíssima. O antigo estúdio de fotografia da sua esposa. A voz dela veio triste, mas delicada. Aquele que ninguém usa desde que ela morreu. A menção à esposa fez o peito dele apertar, algo entre dor e melancolia. É claro que Débora saberia. Ela trabalhava ali todos os dias. Ela limpava todos os cômodos, inclusive os que ele mesmo evitava entrar há anos. Ela abriu a porta da lavanderia devagar. O ambiente estava apagado, mas Débora conhecia o espaço tão bem que se movia como se tivesse uma lanterna invisível. Fernando ia atrás, engolindo a própria respiração para não fazer barulho. Ao atravessarem a despensa, Débora fechou a porta lentamente. E então, lá estava ela. A sala escura. A porta era de madeira pesada, isolada. Débora a empurrou com cuidado. O cheiro antigo de produto químico e papel fotográfico inundou o ar. Fernando sentiu o coração bater mais forte. Aqui, ela disse baixinho. Ninguém vai ouvir a gente. As paredes eram grossas, as janelas lacradas. O lugar era feito para ser isolado do mundo. Débora acendeu apenas a luz vermelha de segurança da sala. Um círculo de cor que pintou o rosto dela com sombras dramáticas. Fernando nunca tinha visto a sala tão silenciosa. Parecia um lugar suspenso no tempo. Vamos esperar alguns segundos, disse Débora, para ver a movimentação deles. Os sons da casa chegavam abafados, quase irreais. Passos no andar de cima, uma gaveta sendo fechada com força, uma porta batendo. Fernando olhou ao redor, inquieto. Eu não consigo ficar parado. Minha filha está lá em cima, sozinha. Débora se aproximou, mas não tocou nele dessa vez. Ela apenas o encarou, direto, sem medo. Sua filha está num lugar seguro por enquanto. Sua voz era firme, mas não dura. O que vai colocar ela em risco é você agir sem pensar. Fernando mordeu o interior da boca. Ela estava certa, e aquilo doía mais do que a própria situação. Tento não surtar, mas... Ele respirou fundo. Eu não estava preparado para isso. Ninguém está, Débora respondeu. E por alguns segundos, a tensão caiu num silêncio pesado entre eles. Um silêncio que dizia mais do que qualquer frase. A luz vermelha fazia os olhos dela brilharem, e Fernando percebeu, talvez pela primeira vez, o quanto Débora era forte. Forte de um jeito que não fazia barulho nem se exibia, forte de um jeito sólido, visceral, construído em perdas e resistência. Você agiu de forma impressionante, ele admitiu com a voz baixa. Não sei o que teria acontecido sem você. Débora desviou o olhar constrangida, como se não estivesse acostumada a ser reconhecida. Não fiz nada demais. Fez sim, Fernando insistiu. Salvou minha filha, salvou a mim também.
Ela respirou fundo, guardando as palavras. Não queria se emocionar, não queria parecer vulnerável, mas a verdade era que ela estava segurando o peso da situação sozinha até Fernando chegar. E então, um estrondo ecoou do outro lado da casa. Um estrondo forte. Fernando se sobressaltou, indo na direção da porta, mas Débora o puxou pelo braço. "Espera!" "Eles descobriram alguma coisa", ele disse aflito. "Ou não." Ela encostou o ouvido na porta. "Escuta." Fernando fez o mesmo. Mais passos, mais barulhos de móveis sendo movidos, mais portas sendo abertas. Eles estavam destruindo tudo e estavam cada vez mais irritados. "Eles não encontraram o que querem", Débora disse. "E o que eles querem exatamente?", Fernando perguntou. Foi a primeira vez que ela hesitou, só por um segundo. "Documentos do antigo setor financeiro da empresa. Aquele escândalo que o senhor abafou há 2 anos. O que envolvia funcionários desviando dinheiro." Fernando arregalou os olhos em choque. "Como você sabe disso?" Débora sorriu de um jeito triste. "Porque eu limpo o escritório todos os dias. Eu vejo as revistas, vejo as pastas, vejo você perdendo noites ali." Ela engoliu seco. "Eu não sei detalhes, só sei que era algo que poderia arruinar sua carreira e sua vida." Fernando passou as mãos pelos cabelos. Sua cabeça pulsava. "Eles estão atrás disso", Débora completou. "Não vieram só roubar, vieram destruir", Fernando murmurou. Débora assentiu. O silêncio voltou, pesado, claustrofóbico. Então, sem aviso, o som de passos fortes começou a se aproximar do lado de fora da sala escura. Passos rápidos demais, nervosos demais. Fernando arregalou os olhos. Débora apagou a luz vermelha imediatamente. Eles ficaram mergulhados numa escuridão total. Fernando sentiu a mão dela tocar seu braço, puxando-o para o canto. "Quieto", ela sussurrou. A porta da despensa foi aberta com violência. A luz do corredor cortou a escuridão por baixo da porta da sala escura. Fernando prendeu a respiração. O som de gavetas sendo abertas ali perto deixou tudo ainda pior. O intruso estava no cômodo ao lado, e então a sombra dele passou exatamente diante da porta da sala escura. Fernando sentiu as pernas tremerem. Débora pressionou o ombro dele com uma mão, um gesto firme, quase militar, dizendo sem palavras: "Eu estou aqui, não faça nada." O intruso ficou parado na frente da sala escura, parado, respirando fundo, como se pressentisse algo. Fernando fechou os olhos, implorando mentalmente para que ele fosse embora. O coração parecia querer arrombar o próprio peito. Os segundos se arrastaram como horas, até que, finalmente, o homem se afastou. Os passos desapareceram, a porta da despensa fechou. Eles esperaram mais alguns minutos, que pareceram eternidades. Então Débora acendeu a luz vermelha novamente. Fernando inspirou profundamente, tentando recuperar o ar. "Ele quase entrou", murmurou. "Sim", Débora respondeu séria. "E vai voltar." Fernando a encarou. "O que fazemos agora?" Débora respirou fundo, encarando a porta com olhos que misturavam coragem e medo real. Mas medo pelo outro, não por si mesma. "Agora, Fernando", ela disse com uma firmeza que parecia um escudo. "Agora a gente salva sua filha." E foi nessa frase, tão simples, tão crua, que Fernando entendeu completamente que Débora não estava apenas ajudando. Ela estava se arriscando por alguém que não era seu sangue, por alguém que nem sabia de sua existência antes daquela noite, por alguém que ela protegia por princípio. E Fernando sentiu algo mudar dentro dele. Uma espécie de respeito feroz, imediato, inegociável. Débora não era apenas a empregada, ela era naquele momento a pessoa mais corajosa daquela casa, e ele sabia que jamais esqueceria isso. A luz vermelha ainda preenchia a sala escura quando Débora abriu levemente a porta, apenas o suficiente para observar o corredor.
A tensão nos ombros dela era quase palpável, como se cada músculo estivesse funcionando sozinho, sustentando o medo que Fernando não sabia controlar. Eles saíram da sala escura devagar. A mansão parecia uma versão distorcida de si mesma. Sombras nas paredes, eco de passos acima, uma sensação de invasão que transformava o luxo em ameaça. Fernando seguia atrás de Débora, e agora era nítido quem estava conduzindo aquela missão. Não o dono da casa, não o chefe, mas a mulher que enxergava cada canto da mansão como se fizesse parte dela. Quando alcançaram a base da escada, Débora ergueu a mão, pedindo silêncio. Fernando congelou. No andar de cima, uma porta foi aberta com brutalidade. A voz do intruso ecoou pelo corredor. "Onde está? Eu sei que deixei aqui." Fernando sentiu o estômago virar. Aquela voz, ele reconhecia. "Ricardo", ele murmurou, quase incapaz de acreditar. "Não pode ser." Débora virou-se para ele. "Você conhece?" Fernando encostou as costas na parede, sentindo o peso da revelação esmagar seus pulmões. "Era meu assistente. Trabalhou comigo por anos. Eu confiava nele." A voz de Fernando saía como um fio, até descobrir que ele estava desviando parte dos recursos da empresa enquanto fingia lealdade. "Foi ele quem organizou aquele escândalo?" Débora perguntou. Fernando assentiu, com o rosto duro. "Tudo. E ainda tentou me culpar quando foi demitido. Eu nunca imaginei que fosse capaz disso." Eles escutaram mais um estrondo. Uma moldura caiu no andar de cima. Ricardo não estava tentando roubar. Estava obcecado, desesperado. "Ele acredita que eu ainda tenho documentos que provam o envolvimento dele", Fernando completou. "Mas eu já entreguei tudo para a diretoria. Não existe mais nada aqui." Débora respirou fundo. "Ele não sabe disso e vai continuar até encontrar algo, mesmo que não exista." Fernando olhou para o topo da escada, completamente vulnerável. "E minha filha está ali." A voz dele falhou pela primeira vez naquela noite. "Ela vai ouvir tudo. Vai se apavorar. Meu Deus, ela vai achar que algo vai acontecer comigo." Débora se aproximou e colocou a mão no ombro dele, firme, quente, estabilizadora. "Fernando." Ela disse o nome dele como alguém que chama alguém de volta à razão. "Sua filha está escondida e ela está segura, mas nós precisamos agir rápido." Ela não terminou a frase. Não precisava. Fernando tomou uma decisão no mesmo instante. "Vamos subir." Débora balançou a cabeça. "Não. Ele está armado. Não posso ficar aqui enquanto minha filha está lá." "Você não vai fazer nada sozinho." Ela segurou o braço dele. "Mas tem que me ouvir." Ela respirou fundo, raciocinando em segundos. "Vamos desviar ele. Fazer ele descer. Tirá-lo do corredor." "Como?" Fernando perguntou. Débora olhou para a porta lateral do ateliê que dava para o deck da piscina, uma rota que permitia circular por fora e surgir no outro lado da casa. "Você vai chamar atenção pela varanda, perto do escritório. Eu fico posicionada perto da escada. Se ele vier correndo atrás de você, sai do caminho. Ele vai descer. E eu tranco a porta." Ela engoliu seco. "Depois corremos para sua filha." Fernando arregalou os olhos. "Isso é arriscado demais." "Tudo isso já é arriscado," ela respondeu. "Mas é a única chance de tirá-lo do caminho entre você e sua filha." Ele percebeu algo naquele momento. Débora não hesitava. Ela não gaguejava, não recuava, não mostrava medo por si mesma. O medo dela tinha nome. A filha dele. Sem discutir mais, se moveram. Débora subiu metade da escada de ponta de pé, silenciosa como alguém treinado a vida inteira sem nunca ter ido a um treinamento. Fernando circulou pela lateral da casa, abriu a porta da varanda devagar e entrou no corredor do andar de cima. O coração dele batia tão forte que parecia fazer mais barulho que os passos. E então ele viu. Ricardo estava ajoelhado diante da última gaveta do escritório, revirando papéis, suando, ofegante,
completamente desconectado da realidade. Fernando respirou fundo e bateu a porta da varanda com força. Ricardo congelou. Virou o rosto devagar, com expressão animalesca. Você? Ele rosnou. Fernando recuou um passo. Acabou, Ricardo. Você está destruindo minha casa por nada. Você não vai encontrar o que procura. Ricardo se levantou devagar, com uma calma que deu mais medo do que qualquer grito. Eu vou achar, Fernando. Aproximou-se um passo, nem que eu vire essa casa de cabeça para baixo. Eu perdi tudo, e você saiu limpo. Fernando engoliu seco. Eu nunca te culpei por nada que não fosse verdade. Mentira! Ricardo rugiu, avançando. Era o momento. Fernando deu um passo para trás, como o planejado, e saiu correndo pelo corredor. Ricardo veio atrás, como Débora previu. Quando Fernando alcançou a escada, saltou para o lado. Ricardo não viu a manobra de Débora. Ela estava no escuro, atrás da parede. Quando Ricardo passou correndo, Débora empurrou a porta pesada da sala de visitas, aquela que separava o topo da escada da área inferior, trancando o homem no andar de baixo. Ricardo bateu contra a porta com força, urrando como um animal encurralado. Fernando correu até Débora. Agora! Ela disse, puxando-o pelo braço. Vamos buscar sua filha! Eles correram para o final do corredor. O closet secreto ficava atrás de um painel de correr em um dos quartos da casa. Ao entrar no quarto, Fernando se apressou até a parede lateral. Com as mãos trêmulas, empurrou o painel de madeira. Ele abriu. Lá dentro, no escuro, encolhida mas viva, estava a menina de 14 anos. Os olhos arregalados, o corpo tremendo. Ela não gritou. Não correu. Não fez escândalo. Apenas olhou para o pai, como se não acreditasse que ele estava ali. Fernando caiu de joelhos na frente dela, puxando-a para um abraço desesperado. Meu amor, você está bem? Ela agarrou o pescoço dele e desabou. Débora ficou ao fundo, observando a cena, aliviada, mas com lágrimas contidas nos olhos. Fernando virou o rosto para ela, e nunca, em toda a vida, tinha olhado alguém daquele jeito, com gratidão absoluta, com alívio, com respeito, com um reconhecimento que rasgava qualquer barreira social entre patrão e funcionária. Você salvou minha filha, ele sussurrou. Débora respirou fundo, enxugando discretamente o rosto. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas Fernando sabia que isso não era verdade. Qualquer pessoa teria corrido. Qualquer pessoa teria gritado. Qualquer pessoa teria se escondido. Mas não Débora. Ela ficou. Ela protegeu. Ela arriscou a vida. Fernando segurou a mão da filha com uma mão e a de Débora com a outra. E naquele corredor silencioso, com um criminoso trancado no andar de baixo e a noite ainda pulsando de perigo lá fora, ele entendeu algo que mudaria tudo dali em diante. Às vezes, quem salva sua família não é quem veste terno, é quem veste coragem. A sirene da polícia cortava o silêncio da noite quando Fernando desceu as escadas ao lado dos oficiais. Ricardo e Márcio já estavam algemados, sentados no chão da sala, a cabeça baixa, as mãos tremendo enquanto 2 policiais revisavam seus bolsos e retiravam a arma. Quando as luzes vermelhas iluminaram a mansão por completo, a sensação era quase surreal. Era como se a casa, antes tão silenciosa e impecável, estivesse respirando novamente. E no meio daquele caos ordenado, Débora permanecia encostada na parede do corredor, exausta, com os braços cruzados sobre o peito, como alguém que finalmente baixou a guarda depois de lutar por horas. Fernando encerrou a conversa com o delegado e caminhou até ela. Ele nunca tinha visto sua casa daquele jeito, nunca tinha visto sua vida daquele jeito, muito menos, nunca tinha visto Débora daquele jeito. Ela parecia menor agora, não porque fosse fraca, mas porque toda a adrenalina tinha acabado.
A coragem tinha feito o que precisava, e o medo finalmente começou a cobrar seu preço. Fernando se aproximou com cuidado. "Débora!" A voz dele saiu baixa, quase um pedido. "Está tudo bem?" Ela respirou fundo, endireitou o corpo e fez um aceno discreto. "Agora está." Mas seu olhar estava distante, como se estivesse revivendo mentalmente cada segundo da noite. Fernando tentou dizer algo, mas as palavras não vinham. Como é que ele agradeceria alguém que tinha feito o que ela fez? Como agradecer alguém que salvou sua filha e sua vida? Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, ela ergueu a mão devagar. "A sua filha", disse com a voz ainda trêmula. "Ela está bem? Conseguiu acalmar?" Fernando assentiu, respirando fundo. Está assustada, mas bem. Só pergunta quando você vai vê-la." A expressão de Débora suavizou e um pequeno sorriso apareceu. O primeiro daquela noite. "Ela é forte", disse. "Muito forte. Só precisava saber que você estava a caminho." Fernando abaixou o olhar, atingido por aquilo. "Eu deveria ter chegado a tempo", murmurou. "Sou o pai dela." "Pare", Débora interrompeu, com firmeza inesperada. "Você chegou. E não importa se foi 1 minuto antes ou 1 minuto depois. Para ela, você chegou." Fernando ergueu o rosto para ela, e algo dentro dele se rompeu. Uma culpa antiga, pesada, que ele carregava desde o dia em que a esposa morreu. Tudo aquilo, o medo, o excesso de controle, a frieza, a desconfiança, não era só medo do mundo. Era medo de perder a filha, como perdeu a mulher. Era medo de falhar outra vez. A realidade finalmente se impôs diante dele. E foi Débora quem colocou essa verdade ali, sem gritos, sem acusações, apenas com um ato de coragem. "Você sabe..." Fernando começou a dizer, mas parou. "Eu te devo tudo." Débora balançou a cabeça imediatamente. "Você não me deve nada. Qualquer pessoa feita de caráter teria feito o mesmo." "Não!" Fernando insistiu, aproximando-se um passo. "Qualquer pessoa teria fugido, ou escondido, ou chorado. Você protegeu a casa inteira. Protegeu minha filha como se fosse sua." No fundo da sala, os policiais começavam a recolher os equipamentos. O delegado conversava com um agente sobre a transferência de Ricardo, mas ali, naquela parte da casa, o tempo parecia suspenso. Débora respirou fundo, desviando o olhar. Um gesto discreto, mas revelador. "Eu só não suportaria ver algo acontecer com ela", disse com a sinceridade crua de quem não precisava mentir. "Ela me olha como quem espera que alguém cuide. Como quem nunca teve alguém por perto na hora do medo. Eu não ia deixar ela passar por isso." A frase bateu fundo em Fernando. Mais fundo do que ele gostaria de admitir. Ele percebeu, naquele instante, que nunca tinha parado para observar como Débora tratava a filha dele, como conversava com ela, como a ensinava a fazer tranças, como a ajudava a arrumar o material da escola, como a colocava para ler à noite, como a abraçava quando ela tinha crises de ansiedade. Fernando caminhou um pouco, passando a mão pelo cabelo, a mente fervendo. Nos últimos 2 anos, ele tinha entrado e saído daquela casa como alguém que cumpre um ritual. Trabalho, chefe, reuniões, aparências. Enquanto isso, a garota que ele mais amava passava horas com a única pessoa que realmente sabia o que estava acontecendo dentro dela. Fernando parou, respirou fundo e voltou o olhar para Débora. "Eu nunca te perguntei sobre sua vida, não é?" Ele perguntou num tom mais suave. "Nunca quis saber quem você era, antes de estar aqui." Débora deu um sorriso pequeno, meio tímido. "Não, mas não te culpo por isso." "Deveria me culpar." Fernando disse. "Você sabe muito mais sobre mim do que eu sobre você." Ela inclinou a cabeça com leveza. "Isso acontece em toda casa, Sr. Fernando.
O patrão chega, vive a vida dele, os funcionários veem tudo, mas quase nunca são vistos. A sinceridade dela desarmava qualquer defesa que ele pudesse tentar manter. Fernando se aproximou mais, agora com expressão profundamente arrependida. "Eu vi você hoje", disse com a voz baixa. "Pela primeira vez, eu realmente vi." Ela não respondeu, mas seu olhar disse tudo. Entre uma conversa e outra, o delegado chamou Fernando para assinar o relatório e tratar dos detalhes formais. Ele se afastou alguns metros, mas continuou olhando para trás, para Débora, como se não quisesse perdê-la de vista. Quando finalmente retornou, mais de 40 minutos tinham se passado. A casa estava quieta de novo, mas não era mais o mesmo silêncio, era um silêncio diferente, um silêncio vivo. Débora estava sentada no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, observando o chão como quem tenta entender o que acabou de acontecer. Fernando se aproximou devagar. "Débora." Ela levantou os olhos. "Sim, senhor." Fernando respirou fundo, parecendo escolher as palavras com cuidado. "Eu gostaria que você ficasse", disse. "Não como alguém que limpa a casa, não como alguém que apenas cumpre horário, mas como alguém que faz parte da vida da minha filha. Ela confia em você. E hoje eu também aprendi a confiar." A surpresa tomou o rosto dela, sincera, pura, seguida de uma emoção que iluminou seu olhar. Claro", disse com a voz embargada. "Eu ficaria, sim." Fernando sorriu pela primeira vez em muito tempo. "Obrigado." Ela se levantou devagar e por um instante ficaram ali, frente a frente, dois mundos completamente diferentes que naquela noite haviam se unido por um único motivo: a segurança de uma menina. Fernando estendeu a mão, não como patrão, mas como alguém que reconhecia o valor verdadeiro de outra pessoa. "Você salvou o que eu tenho de mais importante", disse. "E eu nunca vou esquecer isso." Débora apertou a mão dele com firmeza. "Ela é forte, Fernando. Vai ficar bem. Vocês dois vão ficar." Mais tarde, a casa começou a se acalmar. Os policiais foram embora. O alarme foi reativado. A filha de Fernando dormia no quarto novamente, segura. Fernando passou pela porta do quarto dela e, antes de apagá-la, ficou em silêncio, observando a menina dormir. Os cabelos espalhados no travesseiro, o peito subindo e descendo de forma tranquila. A respiração profunda, sem medo. Ele nunca tinha sentido tamanho alívio na vida. Débora surgiu na porta em silêncio. Fernando a viu e sorriu. "Obrigado por tudo." Ela sorriu de volta, doce e sincera. "Boa noite, Fernando." "Boa noite, Débora." E naquele instante, antes de fechar a porta, Fernando percebeu que algo impossível tinha acontecido. A pessoa que ele sempre subestimou foi a pessoa que salvou a família dele. E ao caminhar pelo corredor vazio, Fernando entendeu uma verdade que guardaria para sempre. Nem toda riqueza está no cofre. Às vezes, a verdadeira riqueza mora em quem permanece ao seu lado no pior momento. A mansão Prado voltou ao silêncio, mas não ao mesmo silêncio de antes. Agora era um silêncio diferente, cheio de gratidão, de consciência e de um respeito que Fernando jamais imaginou sentir por alguém que trabalhava para ele. A vida não voltou ao normal. Ela voltou melhor. Fernando percebeu que confiança não se compra, não se assina em contrato, não se mede pelo salário. Confiança se revela nos momentos em que ninguém está vendo. E naquela noite, quando tudo poderia ter acabado mal, ele descobriu uma verdade simples e poderosa. As pessoas mais valiosas da nossa vida nem sempre estão nos cargos altos, mas nas atitudes que salvam, protegem e permanecem. Foi assim que Débora deixou de ser apenas empregada e passou a ser parte daquilo que realmente importava. E pela primeira vez em muito tempo, Fernando entendeu. A verdadeira segurança não está nos alarmes, está nas pessoas certas ao nosso lado.
E você, se estivesse no lugar do Fernando, confiaria novamente em alguém depois de descobrir uma traição tão perigosa dentro da própria casa? Ou agiria como ele, valorizando quem realmente mostrou coragem quando ninguém mais mostrou? Conta pra mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou pra você. Eu vou adorar ler a sua resposta. Aproveita e me conta de qual cidade você está me assistindo. E se você gostou dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E compartilha este vídeo com alguém que precisa lembrar que, às vezes, a pessoa mais valiosa da sua vida é justamente aquela que o mundo inteiro ignora. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.